Só. Quais são as distorções de valores que o narcisista faz, que ele cria para você, que você demora tanto a descobrir sobre a razão do ser narcisista? Porque é que enquanto você não amadurece, ou enquanto você não busca Deus no manual de vida, você não consegue ter a revelação da verdadeira intenção de um ser narcisista. Porque é que o narcisista, enquanto ele está persuadindo você, convencendo você a razão do ser, você só vai descobrir que ele mentia para você, que ele enganava você a partir do momento do descarte do narcisista. Por qual motivo é assim? Porque é que demora tanto você entender as próprias razões, o próprio sentimento do narcisista, porque o narcisista, ele não deixa você fazer aquilo que ele já faz com você. Mas ele vai convencer a você porque é que ele faz, a razão do ser dele. Então, se você não estuda sobre o narcisismo, que eu creio que hoje em dia todo mundo busca saber sobre o narcisismo, né? Ele não deixa você fazer aquilo que ele já faz. Mas ele faz você acreditar totalmente nele e confiar totalmente nele. E por isso é que demora muito você cair a sua ficha que tudo que ele demonstrava para você era só uma aparência, era só um fingimento. Quer dizer, porque é que demora muito, somente quando você busca o Deus verdadeiro, é que Deus vai revelar para você quem é aquele ser, porque é que ele pode e você não pode ser. Porque é que você tem que ser, mas ele não é para você. E aí você não consegue entender isso. E a Bíblia toda fala sobre o narcisismo. Mas tem pessoas que não têm a revelação do que é o narcisista, enquanto ela não busca Deus, né? Então, em Filipenses 3:2, Deus explica assim: acatelai-vos vós dos cães, acatelai-vos vós dos maus obreiros, acatelai-vos vós da falsa circuncisão. O que quer dizer a falsa circuncisão? É aquela pessoa que ela se molda por ela mesma, que ela vai se moldando por ela, que ela vai mudando por ela, buscando uma razão de ser. Então, é uma falsa mudança. É por isso que você não tem a revelação do que é o narcisismo ainda quando você é jovem. É apenas quando você amadurece é que você começa a descobrir que aquela pessoa, ela estava o tempo todo mentindo, fingindo, persuadindo. Ela conseguia implantar em você um sentimento, tirar de você um sentimento que você só descobria a razão do ser do narcisista a ele querer lhe descartar. Quando você não tem mais importância para ele, é que você começa a descobrir que era tudo uma aparência. Ele criava uma aparência de bondade, né? Então Deus diz: porque nós que somos a circuncisão, as pessoas que buscam Deus e crê na Bíblia, né? Nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Quer dizer, as pessoas creem em Deus. Elas dizem crer em Deus, mas ela não crê em nada do que Jesus ensina, né? Sobre o que Jesus veio fazer na terra, ela não busca, ela não quer saber, e ela diz crer em Deus, mas não em Jesus. Então Deus diz, né? E nós, quer dizer, Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Nós não confiamos mais em nós mesmos, na carne. E sim, nós buscamos o que Jesus veio fazer na terra. Quais foram essas revelações que Jesus fez na terra para ensinar as pessoas sobre o mundo espiritual? Então, tem pessoas que dizem crer em Deus, mas não crê em Jesus Cristo. Ele não sabe a respeito, ele não se aprofunda nesse conhecimento. Então, o narcisista,
Quer dizer, você só começa a descobrir sobre o narcisismo quando você é uma pessoa madura. E é assim mesmo, se você buscar a Deus. Porque se Deus não revela para você, você está acreditando nessa razão do ser que o narcisista ele cria para você. E que razões são essas que demora muito você cair o chão para você? Abrir a ficha para você, cair o mundo para você, que você acreditava totalmente naquela pessoa, que ela gerava sentimento dentro de você, tirava sentimento dentro de você, mostrava para você um sentimento e você simplesmente não sabia a respeito disso. E aí só no descarte, na decepção, é que você começa a entender a razão do narcisista, né? Primeiro, ele incentiva você a você contar todos os seus segredos. Ele vai, se for o marido narcisista, ele vai incentivar você que você não tem que ter segredos com ele, né? Que realmente a gente não tem que ter segredo. Mas a intenção do narcisista é que você confie totalmente nele, mas ele não vai confiar em você. Tudo que o narcisista faz, ele não deixa você fazer. Tudo que o narcisista ele exige de você, que você tem que confiar nele, acreditar nele, ser por ele. Tudo aquilo que ele faz, ele não faz por você, mas ele vai exigir de você. E você não consegue entender isso. Um exemplo, se for uma mãe narcisista, ela vai dizer, olha, ela vai incentivar você, você não deve ter segredos com ela. Você não tem que ter segredos comigo, porque eu sou a razão do seu ser. É Deus no céu, mãe na terra. Você tem que confiar em mim, porque em primeiro lugar é mãe. E tá errado isso? Não tá errado. Quer dizer, é mãe em primeiro plano. Mas se a mãe for narcisista, ela vai incentivar você a contar os seus segredos, as suas fragilidades, e depois ela vai usar tudo contra você mesmo. Marido do mesmo jeito. Você não tem que ter segredo comigo, você tem que confiar em mim. Eu sou o seu marido, não existe segredo entre nós, mas tudo que ele tira de você, que ele exige de você, ele não faz com você. Você já vê essa diferença. Entende? Porque é que você não consegue pegar enquanto você não é maduro? Quer dizer, ele convence você a ser como ele quer que você seja. Mas ele não vai ser com você aquilo que ele mostra para você, aquilo que ele incentiva para você, aquilo que ele fala para você. Ele fala, mas ele não é aquilo que ele fala, né? Então a mãe vai dizer, então você demora muito para que você descubra quando essa pessoa vai começar a usar os seus defeitos contra você mesmo. Quer dizer, se for um marido que é narcisista e ele começar a descartar você, a desfazer de você, é quando você começa a descobrir que ele vai pegar e começar a dizer os seus segredos, as suas fragilidades, que não seja segredo, mas as suas coisas ruins, as mazelas que aconteceu com você, os abandonos que aconteceu com você, da sua juventude, que o seu pai e sua mãe fez com você, ele usa contra você. Então agora ele vai dizer, né, agora eu devia ter uma medalha, eu devia ganhar um troféu de ter casado com você. Porque se eu não quisesse você, ninguém queria você. Ah, se eu não quisesse você, o que seria de você? Então aí você começa a descobrir com muito tempo o que é o narcisismo. O que é sobre esse narcisismo. Então a mãe vai dizer, você tem que confiar em mim, porque eu sou a sua mãe, a razão do seu ser, é Deus no céu e mãe na terra. Mas ela vai começar, quando você não fizer o que ela quer, quando você não for como ela quer que você seja, ela vai começar a desfazer de você, a maltratar você e a dizer por que é que você quebra a cara na vida. Por que é que você quebra a cara na vida? Porque você quer ser melhor do que todo mundo. Quer dizer, ele vai espelhar aquilo que ele é em você. Ele quis fazer você e você não consegue entender isso. Então ele vai projetar os sentimentos dele dentro de você. Por que é que você quebra a cara? Você quebra a cara porque você não é como eu sou. Você não faz o que eu digo que você tem que fazer. Por isso é que você precisa confiar mais em mim. Porque você não sabe aquilo que eu sei. Então ele está sempre querendo projetar dentro de você um sentimento que ele não tem. E é nesse descarte que você vai começar a pegar
quando ele começa a descartar, quando ele começa a desfazer, desmoralizar. Um exemplo, se for uma mulher que já foi largada do marido, é por isso que seu marido não lhe quis. Porque você é assim, entende? Ele vai procurar essa razão do ser dele, projetando em você, imputando sempre em você, e você não consegue entender porque é que ele desfaz, ele faz e ele mesmo desfaz daquilo que ele faz. E você começa a pegar ele em contradição. Entende? É quando você começa a pegar ele em contradição. A razão que não suporta a visão. A razão que é revelada pela visão. Quer dizer, agora a pessoa está falando uma coisa e fazendo outra. Precisa a pessoa ser muito maduro e conviver para conhecer sobre o narcisismo. Entende? Ao perceber o fardo que está pesado, o narcisista, ao perceber esse fardo que está muito pesado dentro dele, ele vai criar uma estratégia, uma nova estratégia, uma nova superação em cima de você. Um exemplo, o narcisista, ele está o tempo todo falando mal de todo mundo, desfazendo de todo mundo, criando uma razão, uma superação, uma visão. O narcisista, ele não para muito emprego, ele desfaz de todo mundo. A razão dele é falar mal das pessoas, que ninguém faz nada direito, que só ele faz tudo perfeito, que as pessoas não valorizam o tão bom que ele é. Quer dizer, quando ele começa a perceber que esse fardo está muito pesado, é quando você começa a mostrar para ele. Quando você começa a mostrar para ele quem ele é, que ele não dura em trabalho nenhum, que ele tá o tempo todo falando mal das pessoas, que ele tá só ele sabe, só ele pode, só ele tem razão. Quando você começa a mostrar isso pro narcisista, ele começa a mudar, porque ele vai ver que o fardo tá pesado. Então ele vai criar uma estratégia agora de ser. Qual é a razão do ser que ele vai criar? Porque ele começou a perceber que tá muito pesado, né? Esse fardo, essa maneira, esse comportamento dele, esse sentimento dele, esse ser que ele criou por fora. Então ele vai começar a mudar para ser de outra forma. E aí você acha que ele tá melhorando, porque você tá dizendo, né, que ele não dura em trabalho nenhum, que ele em todo canto que chega arruma problema, que ele tá desfazendo de todo mundo, que só quem sabe fazer as coisas boas é ele. E aí quando você começa a demonstrar pra ele, ele fica com raiva de você, mas agora ele vai amenizar. O narcisista agora ele vai amenizar, ele vai mostrar, por isso que eu li aqui pra você em Filipenses, ele mesmo vai incircuncisar, ele vai se mudar, é uma falsa mudança. Nessa falsa mudança, ele vai buscar uma razão agora de ser. Como é que ele vai ser? Porque você começou a mostrar pra ele que ele tá errado, porque só pode estar um erro nessa pessoa. Que ela desfaz de todo mundo, que ninguém sabe nada, só ele sabe, que ele é o super-herói, que você não valoriza ele, que ele causa problema, mas não é ele o culpado, que se ele tá endividado é as pessoas que faz dívida pra ele, que as pessoas é que não valoriza ele, que ele não recebeu, por isso ele se atrapalhou e ele começa a mentir, botar mentira por cima de mentira. E aí quando você começa a mostrar que o defeito tá nele, que é ele que tem que mudar, ele procura essa razão. Nessa razão de ser, que o fardo tá pesado, ele vai mudar para você. E nessa mudança para você, você vai acreditar que ele tá mudando, que ele tá melhorando, né? Que ele acredita em você, que ele agora vai ser uma nova pessoa. Mas isso é só apenas uma estratégia para que assim ele não se revele totalmente quem ele é. Então você começa a acreditar nessa mudança, nessa bondade dele. Mas isso não é uma bondade verdadeira, porque depois de algum tempo é que você vai descobrir que ele buscou apenas uma mudança externa com você, para convencer a você que ele mudou. É isso que o narcisista faz por ele não se conhecer, por ele não entender a razão sobre o ser, entende? Então ele vai persuadir você a tomar iniciativas, decisões e ao benefício próprio. É isso que o narcisista vai fazer com você.
ao perceber que você já está descobrindo quem ele é, ao perceber que ele realmente está tendo problemas externos, problema no trabalho, problema com a mãe, problema com os irmãos, problema com todo mundo, então ele vai agora se moldar, mas ele vai criar, para que assim, como é que ele cria? Para que você entenda. Eu ia deixar essa por último e eu terminei falando aqui, mas eu vou pular e depois eu volto para explicar a você como é que o narcisista cria isso. Ele sempre busca uma equidade própria. O que significa essa equidade própria que o narcisista cria? Nessa equidade própria, ele vai criar uma razão para você. Uma equidade quer dizer, é tipo uma equação. Equidade, quando a Bíblia fala, quer dizer, é uma ausência de verdade, é uma verdade própria que ele cria para ele. Nessa verdade própria, ele vai gerar para você e mostrar para você, ele vai implantar dentro de você uma razão do seu ser. Ele vai mostrar para você a razão do seu ser, porque é que ele é assim e o que é que você ganha acreditando nele, confiando nele. Então, o que é que o narcisista vai fazer com você? Ele vai mostrar para você, ele vai gerar sede dentro de você. Olhe bem para você entender isso. O narcisista, ele vai gerar dentro de você a sua sede para lhe dar a sua água. Nessa equidade própria que ele cria, nessa verdade própria, ele vai mostrar para você os valores que você tem. Ele vai dizer que ninguém sabe ver o valor que você tem, a capacidade que você tem. Como é que você supera esse seu abandono, esse seu sentimento, essa sua fragilidade? Como é que você consegue essa produção dentro de você? Ele vai gerar dentro de você uma vontade. Mas nessa vontade, inconscientemente, ele não tem consciência que ele é assim. Ele não tem consciência que ele é assim. É por isso que você só vai descobrir no descarte do narcisista. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer você tomar decisões por ele, pedir alguma coisa ao benefício dele. Ele vai dizer, eu sei que se eu falar com fulano isso, ele não vai querer, mas se você falar, você consegue. Ali ele criou uma superação, uma razão de ser usando você. E você só vai descobrir isso no descarte. Que ele usou você para falar com alguém, para criar um sentimento dentro de outra pessoa. Entende? Ele vai dizer, eu sei que se eu falar isso com fulano, ele não vai fazer. Mas se você falar, fulano, eu sei que você consegue. Se você falar, eu sei que você consegue. Então, para que ele consiga aquilo que ele quer para ele, ele vai fazer você acreditar naquilo que ele quer. Ele vai gerar dentro de você vontades dentro de você. Ele vai fazer você ver aquilo que você não vê. Então, ele vai dizer as suas qualidades, ele vai começar a lhe elogiar, ele vai começar a lhe capacitar. E você acredita que ele mudou, que ele está mudando. Mas não é mudando por você. É nessa equidade própria que ele criou, essa verdade própria dentro dele, é que ele vai gerar dentro de você a sua sede, a sua vontade, a sua necessidade. Então você vai ouvir o narcisista dizer para você, eu sei que se eu falar com fulano, ele não vai fazer, mas se você falar, você consegue isso que eu tô falando aqui, porque é bom pra você. Isso que eu tô falando com você é o bom pra você, se você fizer assim, assim, assim. Então você acredita que ele tá falando por você, porque ele gosta de você, porque ele aprendeu os seus valores, a sua qualidade. É isso que acontece. Por isso que no descarte é que você vai descobrir que era tudo uma mentira, era tudo uma falsidade. Quer dizer, depois que ele conseguiu aquilo que ele quis, é que ele vai mostrar para você o seu desvalor, que você não tem valor, que você não é o que você pensa que é. Quer dizer, depois que ele conseguiu aquilo,
aquilo que ele quis para ele, mas ele fez você acreditar que você devia querer. Que você devia querer aquele emprego, que você devia querer aquela loja, que você devia querer se capacitar, que você devia falar com fulano para conseguir alguma coisa, desde quando seria uma ponte para ele. Depois que ele conseguiu essa ponte, no descarte, é que você vai começar a descobrir que ele só usou você. Que ele nem tinha sentimentos por você, nem elogiava você em nada, ele só elogiou para conseguir conquistar, para gerar esse sentimento dentro de você, para que você acreditasse totalmente nele, confiasse nele, para que assim ele conseguisse fazer de você essa ponte. Entende qual é a distorção de valores que o narcisista cria, porque ele sabe, o narcisista sabe que ele mente, que ele é falso, que ele é mentiroso. Por isso ele não acredita em ninguém, ele não deixa ninguém fazer com ele aquilo que ele já faz, mas ele vai exigir de você, por que é que você tem que confiar nele? Tem que confiar porque é marido, tem que confiar porque é um relacionamento, tem que confiar porque é mãe, quer dizer, mas quando você passa por essa experiência com essa pessoa, quer dizer, ela conseguiu me usar apenas para conseguir o que ela queria, agora ela vai me descartar. Depois que ela conseguiu aquilo que ela quis, agora ela vai desfazer, ou ele, agora ele vai humilhar, que você não é nada, que aqui você não manda em nada, que o valor que você acreditava que era seu, não é seu e sim dele, porque ele fez você, porque tudo era sobre ele, não sobre você, é que começa a cair a ficha em você, dessa equação que ele faz. Desse sentimento próprio, dessa verdade própria. Quer dizer, na hora que ele está fazendo isso com você, você não consegue ter essa visão. Porque ele dizia para você, eu sei que se eu pedir isso, ele não vai acreditar. Eu sei que se eu pedir, ele não vai confiar em mim. Eu sei que se eu fizer, ele não vai valorizar. Mas se você fizer, você vai conseguir isso que você quer. Desde quando ele está usando você como um macaco voador. Entende? Ele está usando você para conseguir aquilo que ele quis. Mas depois que ele conseguiu, agora ele vai desconstruir tudo aquilo que ele construiu. É por isso que você fica decepcionada, arrasada. Quer dizer, ele gerou aquele sentimento dentro de você, depois ele descartou você. Isso pode ser mãe, pode ser marido, pode ser filho. É apenas, ele joga com as pessoas. Ele usa as pessoas e ele não tem consciência disso e nem quer. Ele nem quer ter consciência, ele não quer que você diga que ele é assim, ele não aceita ouvir que ele é assim, entende? Quer dizer, por isso é que demora tanto para que você descubra sobre o narcisismo. Porque ele convence a você a fazer aquilo que ele sabia que ele não conseguia, mas você conseguia. Mas se você conseguiu e agora você não manda, você não pode, você não sabe, ele vai descartar você, ele vai desfazer de você para poder ele ser. Isso é uma equidade própria que a Bíblia fala, entende? Então ele gera essa equidade própria. Um exemplo, quando eu fui construir a minha primeira casa, a minha mãe, ela disse assim, eu sei que se eu pedir para construir aí nesse terreno, a minha mãe não vai me dar. Mas se você pedir, você consegue. Então, veja bem. Quer dizer, eu estava precisando. Ela convenceu, quer dizer, ela trouxe a solução dos meus problemas. Eu lhe ajudo você a construir. Se você pedir à minha mãe e disser para minha mãe assim, 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 você vai conseguir construir. Mas depois de construído, como agora ela vai desconstruir que aquilo não é seu? Desde quando foi você que fez? Entende o que é essa equação própria, essa verdade própria? Então, quer dizer, ela sabia que se ela pedisse, ela não ia conseguir. Mas se você pedir, você vai conseguir. Quer dizer, ela trouxe a luz para você. Eu tô contando o meu caso só para que você entenda o que é essa equação própria que a Bíblia fala. Uma pessoa que não carrega verdades dentro dela, mas ela vai criar uma verdade, uma superação. Ela vai conseguir tudo com as pessoas, porque ela usa as pessoas
por usar as pessoas é que você vai perceber que ela tá o tempo todo desfazendo das pessoas, falando mal das pessoas, que ninguém sabe fazer nada direito, que ninguém sabe nada, que só ela pode, que só ela sabe. Quer dizer, nesse meio termo é que você vai descobrir sobre que não tinha nada de verdade dentro dela, porque ela já conseguiu o que ela quis. Depois que ela conseguiu o que ela quis, é que o narcisista ele vai descartar você. Que agora, aí é quando você começa a ver essa mudança de novo dele. Que você não manda, que você não sabe, que você não sabe nada, que você precisa de mim, que você se acha melhor do que eu, que isso, que aquilo, porque ele já conseguiu aquilo que ele queria. Entende? A partir do momento que o narcisista ele consegue aquilo que ele queria, agora ele vai precisar desconstruir de você aquilo que ele mesmo construiu. Aquilo que ele fez você ver. Então ele começa a desfazer de você. Aqui você não manda, você fez porque quis, você construiu porque quis, tira de leite da vaca quem quer, mas a vaca tem dono. Quer dizer, para ele conseguir aquilo, ele teve que se personificar. Ele teve que criar um personagem. Por isso que na sua visão, o narcisista, ele vai criar uma razão. Porque você começou a dizer para ele que ele tinha algum problema. Uma pessoa que tá falando mal de todo mundo, que ninguém sabe nada, que ninguém pode nada. Quando você começa a mostrar para ele, o fardo pesa para ele. Então, se o fardo pesa para ele, ele vai começar a circuncisar, se moldar por fora. Quer dizer que eu tô errado? Então, eu vou criar agora uma razão de ser, eu vou ser melhor. Então, ele vai se calar para agora criar uma estratégia de vencer. Nessa estratégia de vencer, ele vai buscar uma razão de ser. Ele vai ser essa pessoa boazinha para você. Para que você agora acredite nela. É quando ela vai começar a construir em você que você é uma pessoa boa, que você tá sofrendo porque você não sabe. Mas se você fizer o que ela tá dizendo, você consegue sair dessa. Que ela lhe ajuda. Então você só vai descobrir isso realmente onde? No descarte. No descarte é que você vai descobrir que ela tem uma equação, ela não tem verdades. Na ausência de equidades, a pessoa não tem verdade, é uma verdade própria. Então ela vive vagueando emocionalmente, sentimentalmente, por isso, no fardo pesado, quando ela começa a descobrir que agora ela não presta para ninguém no mundo. Mas ela tem que prestar para alguém. Então agora ela vai mudar para criar um novo personagem. Nesse novo personagem é quando ele vai fazer um novo território para ele. Quer dizer, ele criou a sua sede, ele gerou a sua sede, usou você. Eu sei que se você fizer como eu tô dizendo, você vai conseguir. Aí depois que você conseguir, ele já conseguiu. Eu tô lhe dando um exemplo, mas isso pode ser numa empresa, num trabalho, no casamento, entendeu? O narcisista, ele usa você para chegar onde ele quer. Mas depois que ele chega onde ele quer, ele vai desconstruir. Porque não foi você que chegou, foi ele que chegou. Foi ele que ajudou você a ter a casa, foi ele que ajudou você a se profissionalizar. Você tem que gastar com o que ele quer, você tem que ser como ele quer. Entende o que é essa equação própria? A ausência de equidades, não existe verdade dentro dessa pessoa. Ela vai criar essa verdade, ela vai criar essa razão de ser. Quer dizer, quando você começou a descobrir que a pessoa tinha problemas, né? Vivia brigando, se achava melhor do que todo mundo, falava mal de todo mundo, e você mostrou para essa pessoa, ela vai se incursizar. Entende? Por isso a Bíblia diz, para eles não existe verdade. A verdade é a que ele cria. Por isso Deus diz, acatelai-vos. Porque essas pessoas não querem mudar. Elas não mudam, elas mudam para ter vantagem. Por isso elas mentem para ter vantagem. Você tem que estudar o que é a mentira. Por isso que a mentira vem do medo. Do sentimento cronificado dessa pessoa. Ela está o tempo todo alimentando sua própria razão, sua própria emoção, seu próprio sentimento, falando mal de todo mundo, que ninguém sabe nada, que ela sabe tudo, que ela pode tudo, que é você que não entende. E quando você começa a descobrir que tem algum problema que ela está o tempo todo criando para ela, cria dívidas para ela, inimizades para ela, que vem tudo do sentimento. É isso que a Bíblia diz.
Mas quando você quer ser boa demais para essa pessoa e mostrar para ela, ela vai criar essa bondade para você, essa equidade para você. E você só vai cair do cavalo quando você se mostrou bom demais para essa pessoa, acreditando que mudou a pessoa, que mostrou essa verdade para essa pessoa, que agora ela vai mudar, que agora ela vai ser melhor. Então você confiou. Aí quando ela viu que conseguiu o que ela quis, ela vai começar a mostrar esse descarte. Que você não é aquilo que você é, que você só tem por conta dela ou por conta dele, que você só conseguiu a loja por conta dele, que você só vende por conta dele, que você só tem por conta dele, que a casa você construiu porque quis, mas o terreno é meu. Alguma coisa você vai ver essa pessoa despejar para você, porque ela não vê mais razão de perder. Ela vê agora ela pode ser ela. Entende o que Deus está explicando? Agora ela vai poder ser ela. Então, se você conviveu mesmo ou convive com o narcisista, ele vai dizer, queira se quiser, eu sou assim, tá achando ruim, suma da minha casa, suma do meu emprego, eu não quero saber. E aí, para dominar você, para gerar medo em você, ele vai gerar essa incapacitação dentro de você. Essa falta de razão dentro de você. Quer dizer, tudo que aquela pessoa falou de mim era mentira? Eu não era nada disso. Eu não tinha importância nenhuma para essa pessoa. Como lá atrás ela me elogiou, me qualificou, me incentivou, me deu ideias. Quer dizer, me usou. A pessoa me usou para conseguir aquilo que ela quis. Depois que ela conseguiu aquilo que ela quis, agora ela já quer outra coisa. Ela já conseguiu o que você construiu, que você montou o negócio, que você deu vantagem a ela, deu lucro. Agora ela quer outra coisa, porque ela vive vagueando emocionalmente, mentalmente, mas só ela se vê. Ela precisa agora se ver melhor do que você, então ela vai desconstruir você, desfazer de você, desmoralizar você, e aí você entendeu o que é essa equidade dentro de uma pessoa que eles não querem verdades. Por isso, por mais que você fale, ele não tem ouvidos para ouvir. Ele não tem olhos para ver. Ele não quer mudar. Ele não quer saber. Ele só tem sentimentos por ele. Razão nele. Só quem tem razão é ele. Então, quando você convive com um narcisista, você sabe que você não pode ser igual a ele, mas ele não deixa você ser igual a ele, mas ele não deixa você ser você. Porque ele está tentando o tempo todo construir você. Você tem que ser aquilo que ele quer. Então ele vai dizer por que é que ele é assim, por que é que você tem que confiar nele. Tem que confiar porque é marido, tem que confiar porque é mãe, porque mãe é em primeiro lugar, mãe é a razão. Eu sei, você nasceu ontem, você está aprendendo agora, e aí você começa a acreditar nos primeiros estágios da vida, né? Você não sabia que o ser humano era assim. Que ele era capaz de ser assim, capaz apenas de usar as pessoas para conseguir um objetivo. Era só para conseguir aquilo ali. Ele só foi bom para você servir a ele, trabalhar para ele, conseguir para ele. Mas desde quando ele domine, ele mande. Se você não deixa ele mandar, ele dominar, você não vai conseguir ficar ali. Se ele não conseguir se ver melhor do que você, ele não vai conseguir ficar ali. Você não vai conseguir ficar ali. Porque ele está o tempo todo disputando com você a razão do ser dele. Ele vive de fora para dentro, ele vive disputando. Tudo para ele é uma disputa, tudo para ele. É por isso que ele precisa desfazer de você para construir ele. Entende o que Deus explica? Ele precisa desfazer de você para construir o ser dele. Então, quando Deus diz, acatelai-vos vós dos cães, por quê? Porque como ele vive como um animal. Para ele vive pelo ter e pelo poder. O poder de ter. E o poder dele está no ter, a razão de ser. Então ele está buscando uma razão de ser, ele tá o tempo todo se medindo, se comparando, competindo com você, e você não consegue descobrir isso no início. Você só descobre isso quando ele começa a puxar o seu tapete, quando ele começa a demonstrar o descarte para você, que você não é mais aquilo que ele disse que você era.
Ele começou a demonstrar para você que ali você não manda, aqui você não fala, aqui você tem que me obedecer. Você tá se achando que é quem? Você tá achando que você é quem aqui para falar? Para dizer se eu tô errado ou não? Quem manda aqui sou eu. Tudo que você tem é meu. Entende? Então é quando ele começa a despejar pela boca a razão do ser. A razão da construção. As verdades dele é criado por uma razão. E nessa razão, nessa equidade, que é a palavra equidade vem de equação, é uma dupla visão, é uma razão própria, uma verdade própria, é um sentido próprio. Então demora muito para que você descubra o que é essa ausência de equidade, ausências de verdade. O rei perguntou a Jesus, né? Jesus disse, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E quando o rei perguntou, e o que é a verdade? Jesus se calou. Não tinha como explicar para ele o que era a verdade ali naquele momento, sendo crucificado praticamente. Jesus se calou, porque ele não ia entender. Não tem ouvidos para ouvir, não tem base nenhuma para ouvir. Né? Aí foi quando os outros começaram a dizer, não, se o senhor não crucificar ele, não condenar ele, você vai arrumar um problema com César. Né? Quer dizer, já joga logo que o cara vai perder. O cara vai perder. Então, ele nem queria crucificar Jesus, teve que crucificar porque os religiosos jogaram na mente dele que ele não podia perder para Jesus. Quer dizer, o homem disse, eu não vejo razão de matar esse homem, esse Jesus aí. E o povo querendo matar ele. Então, quando o religioso disse, se você não condenar ele, como é que você vai lidar com César? Se ele quer ser rei. Ele quer ser mais do que todo mundo. Diz que é o rei de outras pessoas lá. Né? Então ele já botou logo a competição, a comparação na mente daquele rei. E o rei teve que ceder, porque não tinha equidades dentro dele. Quando uma pessoa não tem equidades, elas criam as suas verdades. E as verdades dela é criada pela visão. Na ausência de equidade, ele sempre tem razão. Porque ele não expõe quem ele é de verdade. Os motivos dele. Por que é que ele vive falando mal? Por que é que ele vive maltratando? Por que é que ele vive competindo? Por que é que ninguém sabe nada e ele sabe tudo? Por que é que ninguém pode nada e ele pode tudo? Ninguém consegue convencer essa pessoa porque a mente está cronificada, o coração condensado do sentimento, do medo que ele alimenta dentro dele. Ele vive pelo ver, pela vantagem, pela uma razão de ser. Então ele tenta explicar. Se você não quer entender a razão dele ser, ele vai circuncisar. Entende? Nessa circuncisão, essa falsidade, essa mentira que ele tem dentro dele, ele vai buscar agora uma nova razão. Então vou ser bonzinho para você. Ele vai construir essa bondade para você. E aí você só vai descobrir quando no descarte. No descarte é que você vai descobrir que era tudo um fingimento, uma aparência, ele só usou. Ele sabia que não podia, mas usando você ele podia conseguir aquela promoção no emprego. Ele podia conseguir chegar mais perto daquela pessoa, ser promovido. Ele podia se capacitar em alguma coisa que essa pessoa queria. Ela usou você, mas depois você vai ver que ele descartou você. Ele descartou você. Então, peço para você que deixe seu comentário. Você já conviveu com o narcisista de perto? Né? Que ele convence você, a razão do ser. Os narcisistas, ele só usa as pessoas. Ele não tem sentimentos verdadeiros. Ele busca uma razão de convencer a você, a razão do ser dele. Porque ele vê alguma coisa em você. Então, ele vai convencer a você quem ele é, para que assim você seja quem você tem que ser para ele, porque ele não tem verdades. A pessoa que ela tem um excesso de medo dentro dela, cronificado, que ela já alimenta o pecado, que ela não crê no pecado, que ela já crê na mentira, que ela vive mentindo, que ela vive omitindo, que ela vive querendo ter vantagem própria, você não consegue mudar essa pessoa. Ela não quer ouvir. Você vai falar, ela vai sair andando. Ela vai dizer que é você que não entende a razão do ser dela.
de quem ela é, o que ela passou, por que ela é assim, por que ela tá o tempo todo falando mal, por que ninguém sabe nada, por que ela vê problema em tudo, por que ela tá se vitimizando com tudo. Você quer falar, mas ele não quer ouvir, porque ele não tem ouvidos para ouvir. Entende? Ele não crê em Jesus, ele não crê na verdade. Então eu peço para você que deixe o seu comentário. E até o próximo vídeo.